O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Caríssimos, nós estamos no primeiro domingo da Quaresma, e sempre no primeiro domingo da Quaresma nós ouvimos o Evangelho, que é a razão pela qual nós estamos fazendo esses exercícios quaresmais. A razão é o exemplo do próprio Senhor Jesus. A primeira Quaresma, quem fez foi nosso Senhor. E é exemplo dele que nós também queremos entrar no deserto do nosso coração e caminhar com ele, nos purificar para o grande mistério da Páscoa. Nosso Senhor Jesus fez esta grande penitência porque ele tinha em vista todo o seu ministério. E ele sabia que 3 anos depois de iniciar a sua pregação, o ponto mais alto do seu ministério e da sua vida seria a sua entrega no alto da cruz e a ressurreição. Portanto, nosso Senhor Jesus, lá no início, faz a sua quaresma. A sua quaresma pré-pascal. E o que acontece com Jesus no deserto é um retrato do que é a nossa quaresma, do que vai se intensificar na nossa quaresma, mas é ao mesmo tempo o retrato do deserto da nossa vida. Nós somos como o povo de Deus. Também o povo de Deus ficou 40 anos no deserto, rodopiando, para chegar na Terra Santa. Nós somos o povo que caminha nesta vida e estamos caminhando rumo à Terra Santa no céu. Portanto, esses dias de Quaresma também representam a nossa vida. E é por isso que Jesus também faz a sua Quaresma. Não é por causa dele, porque veja, Jesus não pode pecar. Então as tentações do demônio, evidente, Jesus vai para o deserto para vencer o demônio por nós. Jesus vai no deserto e faz jejum por nós. Tudo que Jesus faz no deserto, tudo que Jesus vence no deserto, é para nos dar a graça de fazermos e de vencermos. Existem 3 coisas no deserto que estão ali no deserto com Jesus e estão na nossa vida. A primeira coisa é que Jesus, lá no deserto, foi tentado por Satanás. Esta é a experiência da nossa vida. O primeiro inimigo que está fora de nós, o tentador, o solicitador do pecado. O demônio não pode fazer ninguém pecar contra a vontade, sem vontade ninguém peca. Mas o que ele faz é atrair a nossa vontade, atrair o nosso desejo, nos convencer a aderir ao mal. Então nós temos esse incentivador que está fora de nós.
E depois o texto diz que Jesus estava ali convivendo entre animais selvagens. E por que o texto faz questão de dizer isso? Porque esses animais selvagens, nós podemos interpretar que na nossa vida, nós também convivemos com animais selvagens, que significam as nossas más inclinações. Significa os nossos maus hábitos. Significa aquela má inclinação, aqueles vícios, que são coisas como animais selvagens dentro de nós, que precisam ser dominados. Muitas vezes dentro de nós existem coisas que em si não são ruins, mas elas estão descontroladas. São bichos raivosos. E a gente tem que botar uma coleira nesse bicho. Senão a coisa... Então são as nossas más inclinações. E este é o segundo inimigo. E esse está dentro, é pior do que o capeta. Porque o capeta está fora. Aí você faz uma reza, dá um X para lá, tampa os ouvidos e acabou. Mas os animais selvagens estão dentro. Aí quando começa a quaresma, parece que os bichos ficam mais malucos ainda. Aí você fala assim, não, nessa quaresma eu vou fazer o propósito de ser paciente. Pronto, o mundo cai na sua cabeça. E o bicho está lá dentro. Brabo, que só. No deserto da nossa vida, nós temos que batalhar contra esses dois inimigos. O inimigo exterior do mal e o inimigo interior que está dentro de mim. Mas tem um terceiro elemento no deserto. Os anjos o serviam. Os anjos estavam servindo Jesus no deserto. E é interessante notar que os textos de hoje fazem referência aos serviços dos anjos duas vezes. Aqui no Evangelho, mas também na segunda leitura que nós ouvimos, no versículo 22 da carta de São Pedro, da primeira carta de São Pedro, vai dizer: ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. As dominações e potestades também são outras hierarquias de anjos. Ou seja, os anjos estão submetidos a Jesus e o servem. Meus irmãos, olha que grande graça. Porque você fala, padre, nós estamos lascados, porque para fora tem um inimigo, para dentro tem outro inimigo. E agora, o que nós faz? Deus também nos dá os seus anjos para nos ajudar nesta batalha. No deserto da nossa vida, além de nós termos o Senhor que já venceu por nós, Ele envia para nos auxiliar os seus anjos. Gente, se os anjos ajudaram Jesus no deserto, será que não vai ajudar nós no nosso deserto? Por isso este tempo quaresmal também é um tempo de nós reconhecermos e de convidarmos o nosso anjo da guarda para viver conosco a nossa quaresma, para nos ajudar a repelir o inimigo exterior que é Satanás e ajudar a controlarmos os animais selvagens que estão dentro de nós. Os nossos anjos da guarda têm poder para isso. Portanto, nesta batalha, nesta quaresma, vivamos esta quaresma do lado dos nossos anjos. Invoquemos mais os nossos anjos. Rezemos mais pelo nosso anjo da guarda, para o anjo da guarda da nossa família, porque quando você se casa, Deus manda um anjo para a sua família. Então peça a intercessão do seu anjo da guarda. Peça a intercessão do anjo da guarda da sua família. Peça a intercessão do anjo da guarda da nossa paróquia, porque toda paróquia tem um anjo. Peça a intercessão dos anjos custódios, porque onde tem o sacrário, tem os anjos que
que cuidam do sacrário. Gente, tem anjo para mais de metro aí para nos ajudar. Mas nós precisamos ser amigos deles para que eles possam nos ajudar. Faça essa experiência e você perceberá no seu dia a dia o seu anjo da guarda falando na sua consciência, te ajudando, te lembrando. Ó, escuta, você não está fazendo a sua penitência direito. Hein, escuta, você está dormindo e não fez a sua reza ainda. O nosso anjo da guarda vai nos cutucando. O diabo nos cutuca para pecar. O anjo da guarda nos cutuca para amar. Para ouvir a Deus. Para acolher a Deus. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos inimigos sim. Mas nós temos grandes amigos que estão dispostos a nos ajudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.